Você decide entrar em um jogo de terror, e agora todos precisam vencer seus medos mortais ou o fim vai ser brutal. E esse é o filme Fear Inc. e eu sou F, o Eu Falei, porque vai dar ruim, então vamos recapitular. O filme começa mostrando uma mulher desesperada correndo por um estacionamento, e ela estava ao telefone com uma empresa e eles disseram que esse foi o produto que ela escolheu, e ela está tentando cancelar de todo jeito e está vindo um cara mascarado com um porrete na mão, e ela diz que não gostou do produto e eles colocam a música do telemarketing para esperar a transação ser concluída. Transferindo o senhor. Quando ela seria falecida, a luz apaga e o cara some, e eles confirmam que houve o cancelamento do produto, e nisso ela está indo embora tranquilamente como se nada tivesse acontecido, e no caminho pro carro aparece um segurança com cara estranha perguntando se ela estava bem, e ela diz que não tem nada demais. O problema é que quando ela entra no carro, a rádio começa a tocar como se as pessoas estivessem comentando o que ela passou, e do nada ela dá uma falecida de leve, pois essa empresa é rancorosa e não aceita devoluções. E agora vemos Joey, um homem meio merda, pois ele fica em casa o dia todo jogando videogame, bebendo e não fazendo o que deveria, pois ele fala 2 idiomas, inglês e muitas merdas, e ele fica agindo como se fosse um adolescente. E quando sua esposa chega do trabalho, pergunta por que ele não fez o que estava na lista, e ele diz que não deu pra fazer, pois teve um dia muito produtivo, e ele diz que tinha uma surpresa pra ela. À noite eles vão até um restaurante temático, pois ele gostava de tudo relacionado ao mundo do terror, mas ele não conseguia se assustar facilmente, e lá eles encontram uma múmia amaldiçoada, pois quem tira a foto falece em 7 dias, e ele tira porque é vida louca, e depois Lindsay diz que ele deveria aceitar o emprego para trabalhar com o pai dela, pois ele já estava sem trabalhar há 3 meses, e ele diz que não quer aceitar as primeiras oportunidades, pois consegue coisa melhor. E do nada aparece um cara estranho, dizendo que trabalha para uma empresa que produz um medo personalizado para cada pessoa e entrega um cartão. Quando eles chegam em casa, Bill, que era o vizinho, diz que ele deveria participar da reunião de condomínio, pois eles precisavam de ajuda, e ele diz que na próxima iria, e no dia seguinte recebem seus amigos Ashley e Ben, e eles passariam o dia ali, e eles começam a curtir o dia todo, e eles começam a perguntar quando eles casariam, e Joey fica sem graça e sai pra pegar uma bebida diferenciada. E galera, estou começando a ficar com pena da Lindsay, pois a casa é dela e só ela trabalha, e é difícil ver uma mulher cair nesse golpe. Ben escuta um barulho estranho vindo do arbusto, e do nada Joey sai fantasiado de Jason, e geral fica com raiva dele, pois ele só pensava em coisas de terror. E depois eles começam a conversar sobre filmes, e Joey diz que na noite passada um cara entregou um cartão de uma empresa de terror, e Ben diz que sua chefe se inscreveu em uma empresa que eles produziam um verdadeiro medo e a pessoa precisava sobreviver, e diz que depois daquele dia foi algo tão assustador que ela desapareceu, e diz que se chamava Fear Inc. e ele lembra que era o mesmo do cartão. O pessoal vai para os quartos, pois rolaria um pouco de loucuragem, e Joey não sabe o que fazer e decide ligar para o número para saber como funciona, e a ligação começa a falhar, dizendo que mais um caiu no golpe, e ele não entende nada e do nada desligam, e Ben e Ashley estão se preparando para dar uma brincada na sala e aparece um cara no escuro observando, e a brincadeira estava ficando boa. O problema é que Joey aparece fazendo barulho e consegue acabar com a diversão do assassino, e ainda consegue cortar o clima do casal. No dia seguinte eles voltam a aproveitar na loucuragem, pois eles não têm nada para fazer de bom, e o vizinho toca a campainha e Joey nunca o leva a sério, e ele diz que durante a noite algumas pessoas subiram no poste dele e na casa dele diz que tem algo de estranho, e Joey diz que deve ser o pessoal da luz, e quando entra Joey escuta um som estranho e pega um taco para se defender, e quando olha dentro da sauna tem um bilhete dizendo que vai começar o fim da vida dele, e nesse momento o melado teria descido legal, e do nada aparece um maluco dizendo que agora a brincadeira começou, e ele fica desesperado e fica chorando. Quando a polícia chega, eles tentam falar o que aconteceu, e como ninguém viu ninguém, acha que ele estava inventando, ainda mais que ele estava com cara de crack, e os policiais dizem que não aconteceria novamente, e à noite eles estão voltando de uma festa e estão bêbados, pois não sabem fazer outra coisa, e depois começam a jogar talco no pulmão
e nisso vemos que todos estão perdidos. A TV liga sozinha e começa a passar uma reportagem sobre uma casa que foram encontradas 4 jovens falecidos e eles percebem que a casa era deles e mostra que o vizinho também foi encontrado falecido e o suspeito era Joey Foster, que estava desaparecido, e eles perguntam o que estava acontecendo e ele estava muito louco e diz que ligou para a Fear Inc. para saber como funciona o produto deles, e geral fica com raiva pois avisaram que aquilo daria ruim e do nada a luz acaba, e eles pegam algumas lanternas e Joey vai do lado de fora para religar a caixa de energia e te garanto que se fosse no Brasil, ele teria que fazer isso várias vezes, porque no horário da escola, os mequetrefes não perdoam nada. Bill aparece desesperado dizendo que viu alguém entrando na casa dele e diz pra chamar a polícia, e do nada aparece um cara atrás dele e Joey não fala nada e o velho leva uma facada e cai tortinho no chão, e ele acha que fazia parte do jogo e quando entra diz que tinha um cara dentro da casa e eles precisavam sobreviver, e Ben não quer brincar então liga para a polícia, mas eles dizem que tudo vai ficar bem e desliga, e começa a verificar se todas as portas estavam trancadas. Eles percebem que daria ruim se ficasse em casa e tentam pegar o carro, mas a fiação estava toda arrebentada e quase que Ben fica preso no carro, e quando eles conseguem sair, aparecem vários caras encapuzados com machados na mão, e eles decidem voltar para casa. O problema é que Ashley sumiu e não sabem se ela foi pega, e Joey começa a pagar de maluco dizendo que era isso que ele sempre quis, pois nunca sentiu um terror de verdade, e Lindsay diz que ele era maluco, mas como o amava, aceitaria, mas todos precisavam sobreviver até o fim do jogo. E galera, essa é verdadeira agada, porque não é possível. Joey é tão burro que consegue cortar a mão sozinho, e eles começam a andar pela casa para procurar algo, e dessa vez Ben sumiu, pois ele foi atrás da Ashley, e eles começam a escutar algo no quintal, e eles encontram Ashley com uma flechada no rosto, e Joey acha que fazia parte do roteiro, e eles correm para casa, pois eles estavam chegando, e Joey estava cansado e pede um tempo, pois precisava planejar uma forma de fugir, e o cara dá um soco nele, e ele cai desmaiado. Quando ele acorda, Ben estava amarrado em uma cadeira, e ele não entende o que estava acontecendo, e acha que era apenas um jogo, e a TV liga, e diz que o jogo iria começar, e dá a dica do pé direito, e mostra que Lindsay estava amarrada, e se ele errar, ela acabaria sofrendo, e ele pede alguma dica, mas Ben não consegue falar nada, e ele não sabe o que fazer, e pega uma serra e corta a mão dele. E galera, se você não sabe o que fazer, você não faz nada, e por sorte ele acerta, pois era uma mão falsa e tinha uma chave escondida. A TV diz que a fase 2 era para a liberdade dele, e diz que estava dentro da barriga dele, e quando ele olha, vê alguns pontos no peito do amigo, e ele precisa colocar a mão dentro, e percebe que não tinha nada ali, e que na verdade aquela mão não era falsa, e ele fica desesperado e a luz se apaga. Quando a luz volta, Ben sumiu, e ele conseguiu a chave para alcançar Lindsay, e ela estava amarrada e desmaiada na cama, e ele percebe que aquilo estava passando dos limites e tenta ligar para a polícia, e eles dizem que mandariam uma viatura, e aparece o mascarado, e os dois começam a brigar, e ele consegue dar uma falecida nele, e era o gordinho que entregou o cartão para eles. E agora que começam as revelações, pois Lindsay levanta dizendo que aquilo era apenas um jogo, e ele diz que tudo parecia muito real, e ele começa a chorar desesperado, dizendo que não queria mais brincar, e seus amigos aparecem, pois realmente foi apenas uma brincadeira, e ele fica desesperado, e ela diz que há uma semana eles vieram para fazer o jogo, e ele só foi manipulado para participar. O problema é que um dos funcionários deram uma falecida de leve, e eles não sabem o que fazer, e Ben e Ashley dizem que não queriam se meter com aquilo, e vão embora. Eles não podem ficar com aquele corpo, e ao invés de ligar para a polícia e dizer o que estava acontecendo, eles percebem que daria muito ruim, pois eles sabiam que estavam participando de um jogo, e Lindsay diz que eles precisavam se livrar daquele corpo e possuir um terreno afastado que daria certo, e eles pegam a van dos funcionários da Fear Inc. e percebem que eles sabem tudo sobre a vida deles, e no caminho várias pessoas começam a olhar para eles de forma estranha, e no caminho a polícia começa a ir atrás deles, e agora eles não sabem o que fazer, pois se olharem a van daria muito ruim, pois eles não pegaram nem a identidade. O policial diz que estava suspeito eles nessa hora da noite, sem identidade, com cara de crack, andando por aí, e perguntam se tinha um corpo na van, e diz que precisava dar uma olhada, e do nada um carro atropela o policial, e saem vários caras levando o corpo do policial, e eles percebem que deu ruim, e eles chegam no terreno, e quando estão tentando enterrar o boneco, os caras aparecem, e eles se escondem, pois os caras estavam com sangue nos olhos, e eles dizem que se ele se entregar, Lindsay poderia ir para
casa em segurança, e ele é cagão e não quer ir, mas acabam sendo pegos. Os funcionários dizem que aquele cara tinha família, e agora eles precisavam pagar pelo que fez, e Joey tenta dizer que não sabia que era uma brincadeira, e o cara diz que ele pediu algo diferenciado, e agora teria que pagar por isso, e levam Lindsay e ele fica preso no meio do nada, e depois começa a andar pelo deserto, pois a vida tem dessas coisas. Um dia você está ferrado por aí, e outros dias você está cagado e ferrado por aí. E ele encontra um telefone público, mas não estava funcionando, e tenta bater uma lanchonete, e o cara pergunta o que estava acontecendo, e ele tenta explicar que faleceram a namorada dele em um jogo, e ele precisava ligar para a polícia, e quando ele entra, percebe que Lindsay estava viva, e ele não entende mais nada, e ela diz que aquilo fazia parte do jogo, e diz que ele precisava ter uma experiência muito boa de terror, e que nunca se esqueceria daquilo, e depois seus amigos aparecem para comemorar, e galera, se eu participasse de algo assim, nunca mais sairia da posição fetal. E eles estão bebendo para comemorar, e do nada os funcionários dizem que o jogo terminou, e agora começaria a vida real, e dá uma falecida nos amigos dele e na namorada dele, e ele precisava ver como era na vida real, e depois dá uma falecida nele, e mostra que mais pessoas estavam entrando em contato para poder brincar. Galera, esse foi o filme Fear Inc. E é por isso que não é uma boa brincar com esses jogos de terror, porque pra dar ruim é 2 palitos, e normalmente nós somos os palitos. Então deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, que você vai entrar no jogo dos vídeos de qualidade duvidosa. Então só bora! Agora vou nessa, então obrigado a todos e fui!